Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e esse é mais um vídeo sem edição. Exatamente, não tive a mínima condição de preparar um vídeo com edição para esse domingo. Essa semana foi uma semana totalmente atípica no meu trabalho, então realmente não houve nenhum tempo para fazer um vídeo com edição. Então vai esse vídeo sem edição, mas eu prometo que o vídeo vai ficar legal porque eu vou mostrar muitos livros para vocês. Sim, muitos livros. Por quê? Porque hoje eu vou mostrar para vocês tudo aquilo que eu gostaria de ler até o final do ano. Eu vou ler esses livros até o final do ano? Com certeza não. Mas é muito bom você separar os livros. Eu gosto muito disso, sabe? De passear aqui pela minha biblioteca, imaginando como eu gostaria de ler esse livro, como eu gostaria de ler aquele outro livro, pegar o livro, dar uma folheada, ver que realmente ele é muito interessante, ou então falar, não era do jeito que eu pensava, vou deixar ele para mais tarde. Eu gosto muito disso. E hoje, então, eu vou mostrar para vocês todos os livros que eu gostaria de ler até o final do ano. E eu gostaria que você deixasse lá embaixo, nos nossos comentários, quais são os livros que você gostaria de ler até o final do ano. Não esqueça, participa lá embaixo. Muitas vezes eu não respondo, pessoal, porque eu não tenho tempo, porque não tem nada o que responder, mas fiquem tranquilos que eu leio todos os comentários, todos. Sinceramente, eu acredito que não existe nenhum comentário no canal que eu não tenha lido. Muitas vezes eu não respondo porque não tenho tempo ou porque também não precisa de resposta, mas eu leio todos os comentários. Muito bem. No mês de outubro é o mês de aniversário da Reforma Protestante e eu gostaria de ler muita coisa sobre Reforma Protestante. E analisando aqui, eu descobri que eu não tenho muitos livros sobre Reforma Protestante e eu preciso corrigir isso, né? Eu preciso ter um ou outro livro aqui. Já estou atrás de algumas edições por aí. Mas eu gostaria de ler pelo menos esses livros aqui. Eu não conheço muito, não sei muito de Reforma Protestante. Tudo que eu sei está em um livro que eu quero reler, mas quero ficar um pouquinho mais informado sobre esse assunto. Então, mês de outubro, Reforma Protestante é o que eu gostaria de ler, começando com o livro Nascido Escravo, do Martinho Lutero, um livro que eu já li, mas que eu quero reler. Por quê? Porque esse livro fala sobre como o homem nasce escravo do pecado. Ele já nasce escravo do pecado, ok? Então, temos aqui um livro do Martinho Lutero, o Reformador, e eu gostaria de reler esse livro. Outro livro que eu gostaria de ler, e esse eu tenho ótimas recomendações, porque são dois autores fenomenais, dois autores que eu gosto bastante, que é o Michael Reeves e o Tim Chester. Exatamente. Dois autores maravilhosos. Livro da editora Fiel, porque a reforma ainda é importante. A revelação da reforma, a relevância da reforma hoje. Tá vendo? São esses errinhos que a gente corta na edição. Em 1517, um monge alemão pregou na porta da igreja do castelo um documento que desafiava as principais doutrinas da Igreja Católica Romana de seus dias. Essa atitude deu início a um movimento que afetou a trajetória da história da igreja. Mas será que a reforma ainda tem alguma coisa a nos ensinar? Então, temos aqui dois autores que eu gosto muito falando sobre reforma protestante. Então, acredito que vai ser bem bacana. Outro livraço, e esse é o livro que é responsável por tudo que eu sei sobre reforma, e não é muita coisa, mas eu quero reler porque eu gostei muito desse livro. Ele é muito didático, a leitura é muito fluida, eu consegui entender realmente a geografia e a política da região onde estava acontecendo a reforma. Esse é um livro que realmente assim fez a minha base sobre o conhecimento da reforma protestante. Eu estou falando de História da Reforma, do Carter Lindenberg. Um dos acontecimentos mais importantes da história em uma narrativa clara e envolvente. E é verdade. Esse subtítulo aqui é realmente verdade. Esse é um livro que vai te dar todo um embasamento sobre a Reforma Protestante. Uma coisa legal desse livro aqui é que ele não coloca os reformadores e a própria Reforma Protestante como algo perfeito, e aí ele demonstra as coisas ruins, aquilo que não deveria ter sido feito, as falhas de Martinho Lutero. Então, realmente, muito bom. Eu gostei muito desse livro, olha só, já está cheio de marcações, e eu vou reler ele agora em outubro, se tudo der certo. Eu quero reler, fazendo anotações, estudando um pouquinho mais sobre Reforma Protestante. O próximo livro, eu não vou ler ele inteiro, eu vou ler somente a parte que fala sobre Reforma Protestante, e eu estou falando desse livro aqui, ó, O Cristianismo através dos séculos, uma história da Igreja Cristã, do Early A. Cairns, eu acho que é assim que fala o nome, ou Cairns, da editora Vida Nova.
Somente a última parte desse livro vai falar sobre reforma protestante. Na verdade, ele vai falar sobre reforma e contra-reforma, e é por isso que eu quero ler. Eu ainda não li nada sobre a contra-reforma, né? Houve a reforma protestante e a Igreja Católica logo depois veio com uma contra-reforma. Eu quero ler um pouquinho a respeito disso. Então temos aqui cristianismo através dos séculos. Eu vou ler somente a última parte aqui. Eu não vou ler o livro inteiro, ou pelo menos não pretendo ler o livro inteiro. Pois bem, isto é para o mês de outubro. Minhas escolhas para o mês de outubro. Será que eu vou ler todos esses livros? Provavelmente não, mas eu vou tentar. E é muito bom você dar uma folheada nos seus livros, ver aquilo que você tem a respeito de um determinado assunto. Bem, no mês de novembro e dezembro nós temos um compromisso. Eu, a Bruna do Intervalo Literário e a Renata Cortes, do canal Renata Cortes, nós vamos ler as Crônicas de Nárnia, ok? Então nós temos aqui os 7 livros das Crônicas de Nárnia, editados pela editora Martins. Eu consegui comprar ele nessa edição separada. Eu tenho também aquela edição conjunta, né? Mas eu acredito que deve ser a mesma tradução, então não vou nem cotejar um ou outro. Nós temos aqui então os 7 livros das Crônicas de Nárnia. Começando com O Sobrinho do Mago, temos aqui. Depois, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Esse é o meu predileto, pelo menos até hoje. Não sei se nessa releitura eu vou mudar, mas esse é o meu predileto, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O Cavalo e Seu Menino, temos aqui também. O Príncipe Caspian, esse é o 4º, né? O 5º, A Viagem do Peregrino da Alvorada. O 6º, A Cadeira de Prata. E o 7º, A Última Batalha. Ok? São esses 7 livros que a gente pretende ler entre novembro e dezembro. Vamos ler um livro desse por semana e comentar nas nossas lives que acontecem toda segunda-feira às 9 horas da noite. Bem, essa é a leitura que nós vamos fazer. Mas eu tenho muito material que fala sobre as Crônicas de Nárnia. Muito material de apoio, como já dizia Tatiana Feltrin. Então, olha só, esse material de apoio, não sei se eu vou ler o livro inteiro, mas eu acho que eu vou buscar bastante apoio nesse material aqui para mim fazer os meus comentários lá na live. Nós temos aqui Descubra Nárnia, A Verdade em As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, do Christian, alguma coisa que eu não sei falar o nome aqui. Esse é um livro interessante porque ele vai pegar cada um desses livros e vai trazer para nós quais são as verdades bíblicas que estão escondidas nesses livros. Então ele vai pegar trechos dos livros e falar, ó, isso aqui C.S. Lewis estava fazendo referência, ou poderia estar fazendo referência a essa passagem bíblica e assim por diante. Eu achei bem interessante a pegada do livro aqui. Outro livro que eu tenho aqui é Guarda-Roupa Mágico, Contos Inspirados em Nárnia. São contos inspirados em Nárnia, escritos pela Gabriele Gregersen, que é a maior especialista em Lewis aqui do Brasil, pelo menos assim me falaram. Ok? Então temos alguns contos aqui que ela fez a respeito do guarda-roupa, né? Então achei bem interessante também. Quem sabe eu trago algum conto para vocês também. Esse outro material é muito especial, ele veio da editora 100% Cristã e eu gostei demais, que é O Outro Nome de Aslan. A Simbologia Bíblica nas Crônicas de Nárnia, do Vinícius Miranda e da Gabriele Gregersen. Olha só, nós temos aqui, olha a Gabriele Gregersen aí de novo. Olha só, a edição da 100% Cristão está perfeita, né? Olha só, muito bom, muito bom. Pois bem, aqui nós temos mais um material de apoio para quando eu ler as Crônicas de Nárnia. Outro material de apoio é O que Aprendi em Nárnia, do Douglas Wilson. Será que agora eu vou conseguir ler um livro do Douglas Wilson, meu autor não lido predileto? Pois bem, quem sabe agora sai a leitura de um livro, ou desse livro aqui. Afinal, eu quero ter bastante material de apoio para falar lá na live sobre esse universo que eu amo. Foi o primeiro livro que a minha mãe leu para mim, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E eu, então, gostaria muito de honrar esse livro. Bem, nós temos aqui C.S. Lewis, Além do Universo Mágico de Nárnia, organizado por Robert Mascalin, acho que é assim, e Michael Ward, da Martins Fontes. Também um outro material de apoio sobre... esse daqui é bem interessante porque no final, os 4 últimos capítulos, 5 últimos capítulos, falam apenas sobre as Crônicas de Nárnia, sobre a escrita do C.S. Lewis. E por fim, outro material de apoio
O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Na verdade, A Alma de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, da editora Abacuque, escrito por Jenny Veit. Eu acho que é isso aqui. Ok? Então tenho todos esses materiais de apoio para ler e para formar as minhas opiniões que serão destiladas lá na live. Aquele livro, Outro Nome de Aslan, lá da editora 100% Cristão, veio ainda com esse mapa de Nárnia. Bem interessante, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Bem interessante. Um mapa de Nárnia. Aqui nós temos um mini cartaz, né? Pois bem, novembro e dezembro é o mês que nós leremos as Crônicas de Nárnia. Eu espero que com todo esse material as lives fiquem bem ricas de comentários. Eu sei que a Renata tem também algum material complementar. Não sei se a Bruna tem, mas deve ter algum material complementar também. Ela é fanática em C.S. Lewis, ela gosta muito, então com certeza deve ter alguma coisa lá. Então vão ser lives muito interessantes. Novembro e dezembro nós vamos ter então 7 lives sobre as Crônicas de Nárnia, cada live falando sobre um livro diferente. Muito bem. Tirando tudo isso, eu gostaria de ler ainda vários outros livros que não estão nessas temáticas, né? Nem é sobre reforma protestante e também não é sobre as Crônicas de Nárnia. Então vamos lá. Outro livro que eu gostaria muito de ler esse ano, inclusive para parar o bullying com a minha pessoa, é o Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey. Eu gostaria muito de ler esse livro, fazer um estudo aprofundado dele, fazer anotações a respeito dele, porque eu acredito que esse é um livro que vai impactar em muito a minha vida. Todo mundo que leu está falando para me ler, está falando que é muito bom e que eu deveria ler, que eu deveria largar todos os outros livros para ler esse livro aqui. Então eu quero ler ele com muito cuidado, sabe? Prestando muita atenção, trazendo vídeos aqui para o canal, comentando com vocês a respeito desses vídeos, desse livro. Então vamos lá. A Verdade Absoluta, libertando o cristianismo de seu cativeiro cultural, Nancy Pearcey. Gostaria muito de ler esse livro ainda esse ano, inclusive para calar a boca dos meus opositores. Bem, outro livro que eu gostaria de ler muito esse ano, isso aqui é só gostaria, viu pessoal? Olha o verbo, gostaria de ler sobre ainda esse ano, é Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Olha só. Editora Batista Regular, um clássico trazido pela Editora Batista Regular, Vencendo a Pressão do Grupo, a Codependência e o Temor do Homem, do Edward T. Welch. Recursos para transformar vidas. Esse é um livro indicado pelo meu pastor, o pastor Leandro Peixoto indica muito esse livro. Ele sempre me indicou ótimos livros, então com certeza esse deve ser mais um bom livro para me ler. Opa, eu bati no microfone. E tem um outro livro da Nutra Publicações que fala sobre isso, que se não me engano chama O Desejo de Agradar os Outros. E eu gostaria de ler esse livro junto com aquele outro. Fazer uma comparação entre os dois, qual a temática de um, por onde um foi, por onde o outro foi. Eu acho que seria bem bacana. Gostaria de fazer esse trabalho. Bem, o próximo livro é um livro que eu gostaria muito mesmo. Talvez esse aqui eu consiga ler esse ano mesmo. Eu me force a ler esse ano porque eu estou muito interessado nesse livro. O Marcos me indicou esse livro há muito tempo e do jeito que ele falou desse livro, eu falei, não é possível, eu preciso ler esse livro, que é O Deus é, um guia devocional dos atributos de Deus. Esse livro vai falar sobre os atributos de Deus, mas ele vai falar de um jeito devocional. Ele não vai apenas demonstrar o atributo de Deus de modo teológico, ele vai trazer para o seu dia a dia qual a diferença de você saber que Deus é totalmente poderoso, Deus é totalmente amoroso, Deus é totalmente justo e assim por diante. O que isso impacta na vida na nossa vida como cristão. Então, eu estou muito interessado em ler esse livro aqui ainda esse ano também. Esse livro aqui é da editora Monergismo, né? Próximo livro que eu gostaria de ler, na verdade eu estou terminando de ler e aí já gostaria de ler o outro, eu estou terminando de ler aqui o livro do Stephen King, eu sei que essa é a hora que o pessoal arrepia aí, né? Esse livro aqui, Salem, que foi publicado anteriormente como A Hora do Vampiro, eu estou já terminando de ler esse livro. Esse foi o segundo livro publicado pelo Stephen King, eu estou lendo Stephen King na ordem cronológica, então eu já li Carrie, a Estranha, estou lendo esse aqui, e aí eu gostaria de ler o terceiro livro publicado pelo Stephen King, que é o clássico O Iluminado.
Então eu espero que eu consiga até o final do ano ler também esse livro aqui, O Iluminado. E está sendo bem interessante o que eu estou fazendo, eu gosto muito de Stephen King, então eu li Carrie a Estranha, assisti os 3 filmes que existem sobre Carrie a Estranha, estou terminando de ler esse daqui, tem um filme baseado nessa obra e eu também vou ver, e aí vou ler esse livro e também vou ver o filme, rever o filme baseado nessa obra aqui, ok? Então tem sido bem prazeroso, bem relaxante para mim. Eu sei que para muitos isso é absurdo, né? Como diz a Bruna, né? É satanista. Mas eu gosto muito, é o que me relaxa, é o que deixa eu bem tranquilo e o tipo de leitura que eu gosto de fazer extra teológica. Bem, outro livro que eu gostaria de ler ainda esse ano, um dos meus autores prediletos, tá ali assim disputando com Timothy Keller como meu autor predileto, que é o Vold Brocan. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas temos aqui Pastores da Família, chamando e preparando homens para liderar seus lares. Eu gosto muito desse autor, esse autor é fantástico. Eu estou num estudo aprofundado do Família Guiada pela Fé, fazendo diversas anotações. Eu espero que o vídeo fique muito legal. Então temos aqui mais um livro da editora Monergismo, que eu gostaria muito de ler até o final do ano. Eu espero que em algum momento eu consiga. Próximo, próximo livro. Na verdade é uma trilogia, eu já mostrei esse aqui para vocês e falei que gostaria de ler ele ainda este ano, porque a Apple TV, acho que é isso, né? A Apple TV, a Apple Plus, sei lá o nome de assinatura lá pela Apple, fez ou está fazendo, né, está terminando de produzir a série a respeito desses livros que para mim são até hoje os melhores livros de ficção científica que existe, de ficção científica, tá vendo? Esses erros a gente tira na edição. Estou falando de Fundação. Fundação, nós temos aqui Fundação, Fundação Império e Segunda Fundação. Existem mais 3 ou 4 livros a respeito desse mundo fantástico, escrito pelo Isaac Asimov, que eu estou atrás na Amazon, mas se não me engano 6 ou 7 está em falta. Então eu gostaria de ler pelo menos esses 3 livros, porque assim que a série for produzida eu gostaria de ver, porque para mim é a melhor ficção científica que existe. É fenomenal, Isaac Asimov. Temos ainda mais alguns livros que eu gostaria de ler aqui. Um lançamento, gostaria de ler No Alvorecer dos Deuses, do Iago Martins, da Thomas Nelson Brasil. Desvendando as idolatrias profundas do coração, esse é um lançamento da Thomas Nelson Brasil. Eu tenho lido já alguma coisa do Iago Martins e eu gosto muito dele como autor. Isso quer dizer que eu concordo com tudo, porque isso tem que ser falado, porque senão, infelizmente, as pessoas pensam que a gente tem que concordar com tudo para gostar de um livro, né? Mas, olha, o Iago Martins, para mim, é um autor fenomenal. Eu gosto muito, muito mesmo. Eu gosto muito do que ele escreve. Mesmo quando eu não concordo com ele, ele consegue me colocar uma pulguinha atrás da orelha para me melhorar o meu argumento contrário ou qualquer coisa nesse sentido. Gosto muito e gostaria de ler esse livro também. Terminei de ler Os Sermões dos Maricas há pouco tempo e é um livro que eu vou trazer resenha aqui para o canal. E é muito bom, gostei bastante do livro. Outro livro que eu gostaria de ler nesse ano é esse aqui, 10 Maneiras de Destruir a Imaginação do Seu Filho, da editora Kirion. Esse é um livro que eu folheei e gostei bastante. Eu sei que eles tinham uma outra capa, agora a Kirion trouxe com essa capa aqui. Eu achei até bem mais bonita essa capa. Realmente é um livro que fala sobre como você pode fazer para destruir a imaginação do seu filho, como você pode prejudicar. E são várias maneiras, 10 maneiras, né, que ele descreve aqui no livro. Quem é o autor? Anthony Essolen, eu acho que é assim que é o nome dele. E temos ainda mais um livro, eu gostaria muito de começar essa trilogia ainda esse ano, porque é um autor que eu gostei demais de ler. O primeiro livro que eu li dele, eu gostei muito mesmo, achei muito bom. É óbvio, tem algumas coisas ali que precisam ser, né, contornadas, mas eu gostei muito desse autor e gostaria de continuar lendo. É Desejando o Reino, do James K. A. Smith. É uma trilogia das liturgias culturais, né? Eu gostaria de começar a ler esse livro aqui, afinal de contas, já saiu o terceiro livro. Esse é o primeiro. Já saiu o terceiro livro. Então, gostaria muito de começar esse ano, quem sabe no próximo ano, terminar essa trilogia. E para finalizar,
Você deve estar falando, Rafael, você é doido, como você escolhe esse quanto de livro? Não, é só escolher, pessoal. Você também pode escolher, coloca lá embaixo aquilo que você gostaria, sonha, entendeu? Ó, gostaria de ler esse, aquele outro. Você sabe que não vai dar conta de ler a maioria deles, não tem problema. E gostaria de finalizar o ano, né, ainda lendo, segundo alguns, a melhor ficção que existe. A melhor ficção que eu já li foi A Fundação. Aqui eu já li. Mas, segundo alguns, essa ficção científica aqui é melhor ainda e está saindo o filme dele. Então, eu gostaria de ler antes de ver o filme. Eu estou falando do Duna, do Frank Herbert, da editora Aleph. Pois bem, eu gostaria muito de terminar o ano já tendo lido esse livro, inclusive para comparar com Fundação e descobrir realmente qual é a melhor ficção científica que nós temos. Pois bem, pessoal, essas foram as minhas escolhas. Quais são as suas escolhas? Quais são os livros que você gostaria de ler? Deixa aí embaixo nos comentários, vamos trocar aquela ideia. E todos os livros, caso você tenha ficado interessado em algum deles, os links estarão lá embaixo. Você comprando por esses links, você ajuda o nosso canal a ter mais vídeos, inclusive, com melhores edições, ok? Fiquem com Deus, um abraço, não esqueça do joinha e até o nosso próximo vídeo.